Neste vídeo, a gente vai falar sobre ceticismo, né? Vamos falar sobre o tema principal aqui do nosso canal, que inclusive dá nome a ele. E a razão de falar sobre isso neste momento é que, no momento em que eu estou fazendo essa gravação, a Bolsa Brasileira voltou a subir, o índice Bovespa, tá? E depois aí de um ano amargando aí quedas sucessivas e o pessoal falando que o mundo ia acabar, etc e tal, talvez aí, em algum dia vai acabar, isso a gente pode ter certeza. Mas a Bolsa deu uma subida expressiva e rompeu, inclusive, a barreira dos 110 mil pontos. E agora todos os analistas de plantão e experts e entendedores de economia e finanças estão aí refazendo suas projeções para a Bolsa no final do ano. E por que não eu aqui, que também sou um analista, dizer, não, a Bolsa vai fechar em 150 mil pontos, ou 200 mil pontos, ou 500 mil pontos. Mas é isso aí, né? Vai entrar a vinheta, já sabe, aciona aí o sininho das notificações, se inscreve no canal e daqui a pouquinho a gente já começa aqui com o nosso tema. Ok, então no momento que eu estou fazendo essa gravação, a Bolsa está aí por volta dos 112 mil pontos, subiu bastante nos últimos dias. E agora começa aquela percepção de agora vai, agora formou o fundo e agora é alta infinita, né? E constantemente a gente vê aí analistas e outros experts falando sobre a expectativa de fechamento para a Bolsa no fim do ano. Como eu havia dito anteriormente, eu sou um analista de investimentos praticante, mas felizmente, tá, eu estou numa casa de análise que não está muito preocupada assim com essa coisa de prever o futuro e adivinhar qual é a ação que vai bombar ou quanto que o Ibovespa vai fechar no fim do ano, porque nós trabalhamos com carteiras, exatamente para a gente diluir o risco e aumentar a nossa possibilidade de ganho. Inclusive, em algum lugar aqui vai aparecer um QR Code que você pode copiar e ter acesso aos relatórios das carteiras, da carteira do investidor. Carteira do investidor, que é o nome lá da research, né? Não estou falando da carteira efetivamente. Mas, enfim, falando um pouco aqui sobre as perspectivas da Bolsa para o final do ano, né? Algumas coisinhas aqui para a gente ter em mente, né? Em primeiro lugar, nós seres humanos, nós somos, assim, engraçados, porque nós temos uma necessidade visceral de saber o futuro, mesmo sabendo que o futuro é completamente imprevisível, tá? Então, assim, nós preferimos, muitas vezes, ter uma resposta claramente errada a simplesmente não ter respostas. Aqui no canal Investidor Cético, né, eu em particular, né, eu procuro combater um pouco isso, e eu procuro combater não só no canal, eu procuro combater em mim mesmo, porque eu também sou um ser humano. Eu, às vezes, me vejo em momentos de grande angústia, assim, querendo saber sobre o futuro. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer amanhã, semana que vem, etc e tal. E, às vezes, eu tenho que eu mesmo me bater na cara, né, para poder falar assim, para com esse negócio de tentar prever o futuro, porque isso é inútil. Você está tentando arrumar uma resposta apenas para reduzir o seu grau de ansiedade, mas é uma resposta errada, e é uma resposta que, se der certo, é pura sorte, tá? Porque nós temos essa necessidade de previsibilidade, né? Nós somos ansiosos por natureza, nós queremos respostas fáceis para problemas complexos. E essa nossa resposta, essa nossa necessidade de respostas fáceis para problemas complexos leva à existência, por exemplo, do misticismo e todas as suas vertentes, né? O que o misticismo e suas vertentes fazem? É dar uma resposta simples para um problema complexo, porque a gente prefere ter uma resposta simples e provavelmente errada do que não ter resposta nenhuma. Então, se a gente não consegue explicar uma coisa, tá? Se algo simplesmente não tem explicação, porque é algo aleatório, é algo que está no futuro, e o futuro é aleatório por si só, então a gente cria uma historinha, atribui alguma coisa ao sobrenatural e
fica tudo resolvido, né? Quer dizer, no fim não adianta nada, porque vai acontecer o que tiver que acontecer, mas de alguma forma a gente consegue reduzir a nossa ansiedade. E muitos analistas se prestam a fazer esse serviço, né? Quer dizer, o serviço de místico financeiro que está dando uma resposta simples para um problema complexo, ainda que seja uma resposta errada. Qual a chance de algum analista acertar a pontuação do índice Bovespa no final do ano? Obviamente, essa chance vai aumentando à medida que a gente chega perto do fim do ano, né? Quando chegar ali no dia 30 de setembro, quem sabe eu arrisco, digo para vocês. Tá? Pouco provável que seja os 500 mil pontos, tá? Mas alguma coisa aí dá para a gente saber, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que até alguns meses, algumas semanas, né? Procurem aí na internet, vejam aí nos grandes portais de notícia o que se dizia há 3 meses atrás, 4 meses atrás. Então, assim, essas previsões, essas profecias todas, elas mudam completamente ao sabor do mercado. Quando a gente fala de bolsa indo para cima, as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis pelo seguinte, né? Os grandes índices, o mercado como um todo, eles tendem naturalmente a andar para cima, né? Andar para o alto, porque existe até mesmo o efeito inflacionário, tá? E o próprio desenvolvimento das empresas. Então, por exemplo, estou colocando aqui na tela um gráfico de longo prazo do índice Bovespa. Esse gráfico ele é um gráfico de periodicidade mensal. Ele vem desde os anos 90, tá? Então, desde os anos 90 a gente passou assim por crise de 98, passou pela crise do subprime, atentados terroristas, bolha da Nasdaq, Covid, etc. e tal. Então vejam que no extremo longo prazo a tendência disso aqui é alta. Acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso. Então sempre que a gente fala do mercado fechando acima, naturalmente a nossa chance de acerto já fica maior, porque a tendência natural do mercado é subir. Inclusive, eu quero chamar a atenção que aqui no canal tem um vídeo antigo que fala um pouco sobre aquele velho dogma. Então, atenção, dogma, né? De novo, respostas fáceis para problemas complexos. De alguns adeptos do buy and hold, que gostam de falar assim que preço não importa, né? Preços de ação não importa, porque no longo prazo ela sempre tende a subir. Isso, óbvio, quando elas não quebram no meio do caminho, né? E eu fiz um vídeo sobre isso, já há bastante tempo, né? Falando sobre o tal preço não importa, e lá eu argumento que, por exemplo, para quem investe em ETFs de índices, talvez o preço não importe mesmo, porque o índice não quebra. Tá? Se a gente pegar um índice como o Ibovespa, o SP500, outros, ele não vai quebrar. Tá? Então a gente pode meio que investir sem medo, a gente pode até passar calor por alguns anos aí, mas vai subir, né? Até porque um índice ele reflete toda a atividade econômica de um país, reflete a inflação. Como eu ouvi uma vez de um autor americano que falava assim, que investir em ETFs é você apostar na civilização. E é a verdade, né? Quer dizer, um índice só vai desmoronar e ir a zero se a civilização for a zero. Tá? Então, a tendência natural dos mercados, dos índices, né, que representam o mercado acionário, é ir para cima, até porque empresas dão lucro, empresas vão crescendo. Empresas que não dão lucro vão falindo, vão sendo ejetadas do mercado. Tem uma depuração natural do mercado. Inclusive, se você tem dúvida quanto a isso, vai ver como é que era a composição do Ibovespa nos anos 70, nos anos 80. Faça a mesma coisa para o SP500, né? E também faça a mesma coisa para as previsões. Um outro exemplo que eu gosto de usar aqui é o relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central, que tenta antecipar taxa de juros, inflação, dólar, entre outras coisas. Esse relatório ele não é feito pelo Banco Central, ele é divulgado pelo Banco Central, mas as respostas, os chutes ali que são dados, não são dados pelo Banco Central. Tem instituições e consultorias e analistas específicos que são consultados e ali se faz uma grande tabulação de dados. Né? O que eles acham que vai acontecer aí nos próximos 3, 4 anos. E eu também acho muito interessante, por exemplo, pegar esses relatórios do Banco Central, porque felizmente o Banco Central guarda isso nos arquivos, no site a gente tem acesso. Experimente pegar, por exemplo, um relatório Focus aí de alguma época qualquer aí, há 5 anos atrás,
e veja o que aconteceu nos 6 meses seguintes. Você vai chegar à conclusão assim, que o índice de acerto dessa turma é baixíssimo. Tá? Então está todo mundo tentando prever o futuro por uma coisa que é essencialmente aleatória. Isso significa que nada dá certo no mercado financeiro? Não tem, a coisa é realmente aleatória mesmo? Sim, ela é aleatória, mas é um aleatório em que dá para você dar um certo tratamento. Tá? Por exemplo, a gente consegue trabalhar em muitas coisas no mercado financeiro com base em probabilidade. Muitas técnicas, muitos setups, né? Tanto de análise fundamentalista quanto de análise técnica, são baseados em probabilidade, ainda que uma probabilidade intuitiva. Então, quando se fala, por exemplo, de uma empresa que tem um índice de preço-lucro baixo, ou seja, ela tem um valor intrínseco maior do que o preço. Então, a gente presume que o preço vai caminhar em relação ao valor intrínseco. Né? Isso até intuitivamente a gente consegue imaginar, né? A gente pode fazer essa análise, inclusive, do próprio índice. Alguns analistas, apesar dos chutes, procuram dar um certo subsídio para suas projeções, olhando, por exemplo, o índice preço-lucro ou outra métrica de valor do índice como um todo. Mas ainda assim, a gente não consegue ter muita exatidão. O que a gente consegue é saber que tem uma probabilidade de que aquilo vai subir. Né? O que é uma probabilidade? Né? Uma probabilidade é a chance de um determinado evento aí acontecer dentro de um certo intervalo de valores. Tá? Então, né, dentro de um certo intervalo, a gente sabe aí, a gente pode ter uma confiança de 60%, 70% que vai dar certo. Análise técnica, a mesma coisa. Né? Análise técnica, grande parte aí dos padrões gráficos e setups de médias móveis, etc., a gente consegue fazer uma análise probabilística daquilo e saber que em X% das vezes a gente vai conseguir ter êxito, vai ter ganho naquela operação, nas outras vezes vai dar errado, e a gente tenta administrar esse erro com técnicas de gerenciamento de risco, como stop loss, etc. e tal. Então a gente pode dizer assim, que no mercado financeiro, a gente tem aí talvez alguma chance de conseguir um bom resultado, né? Sair da pura aleatoriedade, né? Talvez usando um pouco de ferramentas da probabilidade, mas ferramentas que venham de estatística inferencial, né, costumam não funcionar tão bem no mercado financeiro. Tá? Então, esse vídeo é um chamado, na verdade, né, quer dizer, um convite a pensar criticamente sobre essas previsões de quanto que a bolsa vai fechar no final do ano, quanto que vai ser a inflação, lembrando que a possibilidade de acerto disso é mínima, né, irrelevante, acaba sendo pura sorte. De novo, fica o convite, veja as projeções que foram feitas no passado, tá? Procure aí na internet, veja os relatórios focos do passado, e lembrar de uma outra coisa aqui para a gente finalizar. Né? A demanda tende a criar a sua própria oferta. Nós, seres humanos, como eu comentei lá no começo do vídeo, nós temos uma necessidade por respostas, nem que sejam respostas erradas. Né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você não acredita em nada? Não, mas tem que acreditar em alguma coisa. Por quê? Porque tem que acreditar em alguma coisa. Né? Se você tiver a capacidade de ficar bem com você mesmo sem acreditar, né? Naquela assim, é melhor não acreditar em nada do que acreditar numa fantasia, por que não? É difícil, né? Não é uma coisa natural para nós seres humanos. Eu mesmo não estou dizendo que eu consigo fazer isso, apesar de eu tentar fazer isso. Mas, enfim, a demanda gera a sua própria oferta. A gente tem que ser muito cuidadoso com a nossa angústia e com a nossa necessidade de querer respostas. E principalmente com a nossa necessidade de querer respostas sobre o futuro. Por quê? Porque se a gente quiser saber resposta sobre o futuro, alguém vai aparecer com essa resposta para nós. E vai ser uma resposta errada. Tá? Então, a gente vê aí esse monte de analistas chutadores aí falando sobre quanto que vai fechar a bolsa, mudando de opinião a cada vez, né? Quer dizer, se o mercado voltar a cair agora desse ponto em que eu estou gravando agora, em 10 dias começa a ver os analistas, assim, o banco tal, prevendo que a bolsa vai fechar em 80 mil pontos, em 1.000 pontos. Tá? Então, esses analistas, na verdade, eles não estão prevendo nada. Eles estão simplesmente reagindo a dados
e tentando fazer alguma extrapolação sobre isso. E isso por quê? Porque eles sabem que nós temos necessidade disso. Veículos de mídia sabem que quando aparece lá tal banco projeta a bolsa 200 mil pontos, as pessoas vão ler aquilo porque as pessoas estão angustiadas e elas querem ter respostas sobre o futuro, ainda que aquelas respostas estejam erradas. Se nós, seres humanos, conseguíssemos controlar esse nosso desejo por ter resposta, provavelmente a oferta de respostas cairiam também, porque a gente tem um monte de gente chutando por aí, né? Porque as pessoas querem ouvir isso aí. Tá? E eu quero fechar esse vídeo com uma frase muito famosa de um célebre economista, né, economista John Kenneth Galbraith, em que ele dizia assim que a função das previsões econômicas é fazer com que a astrologia pareça uma coisa respeitável. Pois é. Né? Nós aqui da área de finanças e economia, a gente não está muito bem na fita, não. Né? É isso aí. A gente se vê num outro vídeo. Lembre-se de manter a sua postura cética sempre. Não baixar a guarda.